Pessoal, tudo bem? Bom dia, antes de mais nada. É a primeira palestra aí da BCR. Fico feliz de estar inaugurando e ainda falando de um tema tão interessante, né? Que está em alta, que é a inteligência artificial. Fala mais alto? Beleza. E o objetivo dessa palestra é a gente falar sobre vários níveis e contextos da inteligência artificial que serão aplicadas, inclusive, não só no terceiro setor, mas na área de captação de recursos. E antes de começar, aqui, todo mundo aqui já usou ChatGPT? Quem nunca usou ChatGPT aqui, pode erguer a mão? Ninguém, todo mundo já usou ChatGPT. Alguém usou ChatGPT aqui nos últimos 5 dias? Alguém já usou ChatGPT aqui nos últimos 3 dias? Caramba, coisa linda, hein? Pra você ver. Não tem volta. Sabia que caiu 30% das pesquisas do Google depois que lançaram as pesquisas nas LLMs, né, nos agentes, nas inteligências artificiais, nos chats GPTs da vida? E é um pouco sobre a gente ter esse olhar que eu quero conversar aqui hoje e como que a gente vai aplicar isso na captação de recursos, né, dentro da minha opinião. E uma coisa curiosa também, que eu acho que vale assim a gente falar um pouquinho antes de começar. Duas curiosidades. Semana passada, meu pai tem 70 anos. Meu pai chegou em casa para ver como é que eu tava lá. Aí ele falou: Ô Jonas, vem cá, vou te mostrar um aplicativo aqui, não sei se você conhece esse. Eu falei assim: opa, vamos ver. Na hora que ele abriu assim, o celular, era o ChatGPT. Olha só, dá para fazer pergunta, olha só como que ele é inteligente. É bem melhor do que o Google, que fica pesquisando no site depois. Aí eu pesquei, né? Falei assim: nossa, pessoas de 70 anos usando o ChatGPT. Então, eu não tenho nenhuma pesquisa sobre faixa etária, assim, de como que está o uso, né, entre faixas etárias, mas balizei em casa por 2 parâmetros. Minha filha de 8 anos usa, porque a gente ensina, porque tem coisas que eu não sei explicar para ela, e eu permito que ela pesquise no ChatGPT para ela conhecer, para ela experimentar. E então, de 8 a 70 anos, eu já sei que é possível utilizar, que eu já vi gente usando. Adicionalmente, outro dia também tive outra experiência de perguntar para Alexa. Não sei se todo mundo aqui já usou Alexa em algum instante, mas às vezes você faz uma pergunta para Alexa, você não fica assim meio estressado que a Alexa não consegue responder direito, porque você já está criando uma expectativa de que ela responda igual ao ChatGPT. Você já fala assim: Alexa, coisa simples, sei lá, quanto que é o cálculo de x mais y, ela já começa a estar travada. Por quê? Porque a Alexa, ela responde em cima de pesquisa do Wikipedia, de outros sites que ela tem indexado, mas é pesquisa do jeito antigo, né? E a gente já está querendo, já está pedindo pesquisa do jeito novo. Então esse é um ponto assim sobre uma transformação, sobre uma mudança que nós estamos passando nas interações tecnológicas que nós estamos tendo. E aí, dito isso, eu queria mostrar para vocês, antes de mais nada, um exemplo de um agente de inteligência artificial que a gente fez numa brincadeira para poder apresentar aqui. Mas o que ele faz? Só para demonstrar, assim, para a gente começar balizando o que é possível ser feito. Ele vai ligar no meu celular e vai conversar comigo. E eu quero mostrar para vocês um pouquinho sobre essa experiência. E quero só ressaltar um ponto, que essa experiência, ela é muito iniciante, é um protótipo, tá, pessoal? Então vamos dar um desconto, assim, sobre o que pode acontecer. Mas vamos lá. Acionei ela aqui, vamos ver se vai funcionar conforme o script, porque aqui o meu sinal de internet está bem ruim. Tá me ligando, tá? Meu celular tá tocando, vou atender. Vou pôr no viva voz aqui. Alô? Esteja com você. Aqui é um representante da Associação do Senhor Jesus, fundada pelo padre Eduardo Dougherty, SG. Nossa missão é evangelizar através dos meios de comunicação, principalmente por meio da rede Século XXI, e também desenvolver projetos sociais que visam ajudar aqueles que mais precisam. Para seguir com essa missão, contamos com a sua generosidade. Sua doação, de qualquer valor, é essencial para manter esse trabalho.
Gostaria de saber se você poderia contribuir com uma doação de R$30? Por favor, me responda para que eu possa te guiar nos próximos passos. R$30 é muito, eu não tenho todo esse valor. Pode ser 15? Entendo perfeitamente. Qualquer valor é bem-vindo e agradecido. R$15 já é um grande contributo para a nossa missão. Se você puder contribuir com R$15, estou aqui para te ajudar a realizar essa doação de forma fácil e segura. Você gostaria que eu envie nosso Pix diretamente para o seu WhatsApp para que você possa fazer a doação de R$15 ou prefere outra forma de pagamento? Pode ser o Pix mesmo no meu WhatsApp. Que maravilha! Vou te enviar o Pix agora mesmo para o seu WhatsApp. Você vai receber uma mensagem com o código Pix e poderá fazer a doação de R$15 de forma rápida e segura. Aguardo apenas a confirmação do pagamento para que eu possa agradecer oficialmente e enviar uma bênção especial para você e sua família. Obrigado por ser um instrumento de Deus e por apoiar a nossa missão de evangelizar e ajudar aqueles que mais precisam. Obrigado, tchau. Desligou. Interessante, né? É interessante. É interessante para a gente ver as possibilidades que estão se abrindo. Dentro dessa conversa, nossa, até me arrepiei aqui, pessoal, porque primeiro, né, você sabe que apresentava, até o Bill Gates deu tela azul já uma vez, então você fica com aquele frio na barriga que tudo vai funcionar. Mas, segundo, imagina o impacto disso. Imagina o que a gente pode fazer, o que o futuro, né, nos reserva, como que a gente pode ter criatividade no uso desses novos recursos. E um ponto importante dessa experiência é em relação a alguns aspectos. Primeiro, isso aqui não foi um script gravado. A gente ensinou a AI, a gente treinou a AI e aí a gente fez ela trabalhar. E se eu perguntasse qualquer coisa que não fosse exatamente o que ela estivesse esperando, ela iria achar um caminho para responder essa experiência. Então esse tipo de experiência a gente vai ser novo e vai abrir um mundo novo de possibilidades, porque ela permite uma dinâmica diferente das anteriores. Todo mundo aqui já recebeu uma ligação de telemarketing que é aquela Zura quadradona, né? Que a URA é assim, ou é A ou é B. E aqui é diferente, porque aqui ele fala qualquer coisa e ela vai interpretar o que ele quis dizer e vai dar o próximo passo, o próximo caminho, a próxima esteira, entendeu? Então é diferente a experiência. E eu quis começar com isso só para a gente balizar coisas que a gente pode fazer, né, ao longo do tempo. Essa aqui era, se não desse certo, eu ia mostrar para vocês um QR Code, que era uma experiência que vocês poderiam fazer sozinho. Mas agora vamos falar aqui um pouquinho. A inteligência artificial, tudo que a gente está vendo, é hype ou é realidade? O que vocês acham, né? Como que a gente avalia se isso aqui é uma hype ou uma realidade? É uma opinião pessoal? Tem alguma forma de eu ter um critério, uma metodologia para avaliar isso? Sim, existe uma metodologia que é da Gartner, que é o Hype Cycle, que nos nos ajuda a entender um pouco melhor sobre as tecnologias que estão surgindo, se aquilo vai perdurar ao longo dos anos, se vale a pena investir ou se aquilo ali vai cair. E aqui a gente tem diversos estágios, tá? Que é o processo onde a tecnologia ela vai passando por esses graus de maturidade e de provação. E aqui eu vou tentar ser de certa forma célere, mas aqui a gente está com as Generative AIs, que é os chat GPTs da vida. Vamos, antes disso aqui, ó, aqui é o inovador, né, o gatilho da inovação. Tudo que é inventado, ele vai ter uma divulgação, crescimento dessa informação até ela chegar aqui no ápice. Esse aqui é o ápice da hype. A próxima etapa aqui é o vale da desilusão. Tá muito alto? Tô meio gritando? Não, tá de boa. Aqui é o vale da desilusão. O que é o vale da desilusão? O vale da desilusão é quando as nossas expectativas, que quando a gente está na hype, elas começam a ser alinhadas com a realidade. A gente no começo achava que o ChatGPT, que a OpenAI, que essas empresas, ia abrir um portal aqui, o Exterminador do Futuro ia chegar, que ia acontecer um monte de coisa terrível, que daria para a gente fazer qualquer coisa, a gente poderia substituir milhões de empregos imediatamente com isso aqui. Enfim, tudo que é imaginação aconteceu aqui. Aqui aceitava tudo.
qualquer coisa que falasse era aceitável, porque estávamos no momento de construção de expectativas. Aqui a gente está falando de uma descida que é da realidade, aonde vai passar por um outro momento, que é quando a gente fica desiludido, porque a gente criou muita expectativa sobre aquilo. E aí a gente vai ver, pô, não era tudo aquilo, mas ainda é bom, ainda faz parte da nossa realidade, e aí ele vai entrar num grau de maturidade, que é o platô da produtividade, ou vai morrer. Aqui não mostrou a linha da morte, mas ou ele agora, quando ele chega, é um momento decisivo, que ou ele vai para cima e se torna o nosso dia a dia, né? Streaming, quando inventou lá a Netflix, quando a gente começou a assistir filmes por um aplicativo e não mais por videocassete, DVD, ele passou por esse vale aqui, ele se provou e aí virou uma coisa que hoje a gente já não vive sem, entendeu? E aí agora, assim, nós ainda estamos muito longe do Vale da Desilusão, então muita coisa aqui ainda está muito próxima do hype, mas brincando com o que a gente falou aqui, com a nossa intensidade de uso dessas tecnologias, nós acreditamos que ela vai morrer ou que ela vai construir. É claro que nós vamos calibrar a nossa expectativa sobre ela e a gente vai chegar aqui depois num platô da produtividade onde ela vai fazer parte do nosso dia a dia. Eu, particularmente, acredito que ela vai fazer parte do nosso dia a dia. Dito isso, nós já podemos nos organizarmos com as nossas iniciativas, sabendo que isso vai ser realidade, mas também não tão quanto o que está construído aqui na Hype. Tá? Então vamos calibrar um pouco, mas fato é que isso vai ser parte do nosso dia e não vai ter mudança. Só que quando a gente passa a usar as tecnologias de AI, nós ganhamos uma nova dinâmica de trabalho, porque como a gente faz as coisas mudou. E vai continuar mudando em todos os setores da economia. E aqui eu queria mostrar para vocês um pouquinho sobre como que é a anatomia de um agente de AI, para vocês entenderem mais ou menos como esse robozinho que a gente fez aqui, essa inteligência artificial, desculpa, como ela funcionou. Tá? Então, um agente de inteligência artificial, ele tem várias etapas. Mas é importante a gente frisar que ele teve uma entrada, que a entrada foi o quê? Eu mandei um comando para ele, ligue para o telefone do Jonas. Então ele teve um comando, ele teve um input, tá? Aí ele passou por várias regras de negócio. Será que o Jonas já ligou para mim? Será que eu devo continuar uma conversa ou é uma conversa nova? Será que o Jonas está me ligando pela terceira vez, segunda vez, primeira vez? Quem é o Jonas? Deixa eu me contextualizar. Então tudo isso vai para o AI Agent, tá? E aqui no AI Agent ele tem 3 grandes atributos que praticamente é padronizado quando a gente faz esse tipo de construção. A primeira, ele pensa através das tecnologias da OpenAI, que eu usei aqui em específico. Então ele pensa. Aqui ele tem um buffer de memória, que é uma memória de curto prazo, que é assim, será que o Jonas já me ligou hoje? Será que eu estou numa conversa de WhatsApp e eu tenho que ver o histórico desta conversa de WhatsApp? Né? Será que ele me perguntou aonde eu nasci, para agora perguntar onde que eu estou morando e querendo, sabe? Então ele se contextualiza. E aqui a gente tem a terceira etapa, que é quando a gente coloca contexto, que seria assim, a nossa memória de longo prazo. Então, ou seja, aqui eu explico quem que é a minha instituição, qual que é o nosso trabalho, o que que a gente faz, por que que a gente precisa desse recurso, subo os nossos projetos que a gente já executou no nosso trabalho aqui na instituição, para que ele possa aprender, entender, ele possa responder perguntas difíceis, ele possa entender até onde ele pode responder, aonde ele tem que parar de responder. É aqui que a gente configura todo esse processo. Aí nós criamos as regras para dizer o que vai ser, depois que eu ouvi a mensagem da pessoa, processei todas as informações, que é tipo assim, tem alguém conversando comigo, eu estou ouvindo a pessoa. Aí depois que ela terminou de falar, eu vou pensar assim, beleza, agora eu tenho que fazer uma ação. Eu vou responder a pessoa e eu vou fazer o quê? E a gente pode fazer várias coisas. Aqui a gente viu uma ligação por telefone, que nem está aqui a opção. Isso que a gente usou, pessoal, é telefone. Tá? Ele ligou para o número de telefone, ele telefonia fixa, móvel. Mas poderia ser uma planilha de Excel, que ele poderia jogar o meu contato lá, poderia gerar um relatório para mim, poderia me mandar uma mensagem de WhatsApp, ou poderia mandar um e-mail, enfim, poderia fazer 1000 coisas.
Então aqui é só para mostrar assim que, num grande olhar, nós temos uma entrada de dados, temos um momento de pensação e depois temos um output, que é assim, a resposta do que a gente vai dar. Até aqui tá tudo bem? Aí, ok, sabendo desse conceito básico, agora a gente vê assim, quais são os conceitos da AI? Como que uma AI, o que é o mercado da AI? Para a gente entender assim, o que vai existir, o que existe, o que não existe, o que é bom para a gente, o que não é bom para a gente. Então, primeiro, a gente tem que entender que existem as LLMs. Eu estou usando esse nome em inglês aqui, LLM, porque se você for pesquisar na internet, você vai encontrar basicamente tudo assim, mas significa modelo de linguagem grande. Por que é grande? Porque aqui eles colocaram o conhecimento do mundo. Todos os livros, todas as enciclopédias, todos os artigos científicos, tudo que é o macro conhecimento está dentro dessa tecnologia e dessas empresas. Tá? Beleza, então tem várias empresas que fazem LLM, mas elas são todas iguais? Não, não são todas iguais. Tá? Cada LLM tem a sua particularidade, a sua nuance. E aqui eu trouxe alguns exemplos dessas nuances, dessas particularidades. Então, por exemplo, o OpenAI, né, que é o GPT da OpenAI, é o mais comum, é o mais divulgado, é o que tem a maior quantidade de usuários, começou antes, tá na frente de todo mundo lançando novidades. Mas agora você pega o Gemini, que é o do Google, poxa, é integrado com todo o Google Drive, todo o Google Meet, todas as reuniões que você faz, ele já está ali integrado para as conversas que você fez. Então é muito mais fácil para ele sugerir um e-mail que você tem que escrever porque ele assistiu a tua reunião, ele processou aquilo. Então ele pode te ajudar a dar produtividade no seu dia. Você pega aqui, por exemplo, o Perplexity, só para fazer a última, né? O Perplexity aqui, ele faz crítica nas suas colocações. Ele traz artigos científicos que conflitam ou que testam a sua tese. Então é totalmente diferente. Ele não inventa tanto. O ChatGPT é mais criativo. Tem vezes que ele inventa uma resposta para você. Aqui não. É um exemplo, né? Não que ele faz menos, digamos assim. O Grok, que é da X, né? Que era o antigo Twitter, ele gerou o macro conhecimento do Grok com todas as conversas que tem no Twitter. Então ele é muito mais crítico, ele tem muito mais opinativo, né? E beleza, sabemos que existem diversas LLMs e elas têm as suas nuances. Então, para cada projeto que eu vou querer construir, eu vou utilizar uma específica. Uma pode ser melhor que a outra. E para ter uma AI de sucesso, você precisa de um prompt, tá? O prompt é assim, é a orientação. Você pode ter o profissional no teu time mais inteligente, o mais esperto, o mais sagaz. Se você fala para ele fazer alguma coisa com uma orientação fraca, ele vai te dar uma resposta fraca. Se você dá uma boa orientação para ele, ele vai dar uma boa resposta. Só que, meu Deus do céu, né, gente? Ninguém aguenta mais ouvir falar de prompt. Meu Deus, é curso de prompt no e-mail, é curso de prompt na internet, é curso de prompt no YouTube. Meu, parece que é um negócio assim que está sobrecarregado o nosso dia a dia. Mas aqui eu quis trazer para vocês também rapidinho como se faz um prompt com uma metodologia. E essa metodologia todo mundo que faz curso, basicamente, parte de um princípio dela, inventa alguma coisa diferente para agregar mais valor, mas ela é o core, que é a COSTAR. Primeiro, você tem que trazer contexto para essa pessoa, para o teu agente. Você escreve teu prompt tudo de uma vez antes de mandar lá, não é pingado, tenta escrever ele antes. Então você dá um contexto para ele entender o cenário. Você dá um objetivo, eu quero que você faça isso, o meu objetivo é atingir isso. Ele vai saber aonde você quer chegar, aonde o contexto e vai tentar ser mais assertivo nessa direção. Qual que é o estilo que eu quero falar, tom de voz, audiência, quem que é meu público que eu estou fazendo, né, que eu estou escrevendo, e qual que é o formato da resposta. Por que é importante ter o formato da resposta? Porque é para escrever um e-mail, é para escrever um artigo científico, é para fazer um vídeo, é para fazer uma peça de teatro. Para que eu estou pedindo tudo isso? Essa definição, essa orientação nos permite ter sucesso no prompt e uma vez com sucesso no prompt, eu tenho sucesso nos nossos agentes AI. Porque se eu tenho um prompt ruim, meu agente é ruim.
Aqui é um exemplo rapidinho, tá? Que eu estou atrasado na palestra, que o pessoal já está me sinalizando. Então vamos lá. Contexto, eu sou responsável pela comunicação de uma ONG, o meu objetivo, eu quero escrever um e-mail de agradecimento aos meus doadores mensais, eu quero um tom direto, por exemplo, um estilo direto, um tom positivo, não, um tom dramático. Qual que é o tom? Né? É um tom de agradecimento, de drama, de emergência. A gente define esse tom aqui para ele poder escrever de forma criativa e orientada pelo que a gente quer. Qual que é a audiência? Pessoas físicas com idade X e Y, da região tal, que já doaram, não doaram. Quem é o público que vai receber essa mensagem? Quem que é a segmentação? E qual que é o formato de resposta? Eu quero um texto em primeira pessoa para eu mandar um e-mail com no máximo 150 palavras para essa turma. Esse output poderia permitir um agente AI já colocar esse conteúdo no e-mail e disparar. É um exemplo. Tá? Mas é importante a gente saber que essa questão do prompt, de escrever um prompt, ela vai além de você ter aquele output, aquela resposta do ChatGPT. Voltando agora um pouquinho para a anatomia do agente, então é isso que a gente precisa ter para um agente dar uma resposta boa, é ter um bom prompt. Um bom prompt, pessoal, ele é vivo. Ele não é algo que você, para um agente de AI, ele não é algo que você faz uma vez e está sempre resolvido. Assim como você tem, sei lá, uma operadora de telemarketing, você ensina o script para ela por uma vez, nunca mais na vida você vai mudar aquele script? Você dá constantes alterações, constantes melhorias para ela ficar excelente sênior, para ela ficar, não júnior, uma sênior. Então esse tipo de treinamento contínuo a gente também dá nos agentes. Entendeu? O agente, ele é como uma pessoa, um funcionário. Você tem um onboard, você tem o período que você treina ele. E treinamento é contínuo. O mercado muda, ele precisa aprender novas coisas. Quem aqui já começou a usar o Pix automático? Todo mundo quer, né? Mas ainda não conseguiu. Beleza, mas já tá aí, lançou hoje, tá todo mundo ansioso sobre esse assunto. É a mesma coisa, a gente está preparado para responder sobre Pix automático? Ainda não, porque ele não sabe o que é. Então a gente precisa atualizá-lo, a gente precisa pegar o prompt dele e carregar com novas informações. Então, aprendemos o que é o primeiro nível, tá, pessoal? Isso aqui é os agentes de AI e os LLMs. LLM é a primeira camada da AI que a gente conhece. A segunda, a gente chama aqui de as AIs envelopadas, tá? O que são as AIs envelopadas? São as AIs que utilizam as LLMs para entregar um resultado para vocês. Alguém aqui usa aquelas ferramentas de transcrição de reunião, que quando você entra na reunião ela transcreve para você, sumariza e tudo mais? Beleza. Então é sobre isso. Ela é o tipo de inteligência artificial envelopada. Na verdade ela está lá pegando algo que você poderia fazer, que é pegar a transcrição da tua reunião, do vídeo, aí ela joga no ChatGPT, vamos supor, no OpenAI, né? E aí o OpenAI transcreve aquilo, sumariza, organiza os dados, traz o que ficou de combinado lá naquela reunião e devolve para ela, e ela devolve para você. Então, na verdade, você poderia fazer isso tudo direto com o ChatGPT, mas você contrata ela por uma questão de comodidade, porque ela já está plugada no teu navegador, porque ela começa a reunião sozinha, porque ela entra na reunião quando você não está, enfim, ela faz algumas outras comodidades. Mas em termos de tecnologia e de inteligência artificial, ela está encapsulando o que é uma LLM para ela entregar um trabalho para vocês. E aqui agora a parte mais interessante, né? Tá, então existe essa ferramenta, mas o que existe para aquisição? Vamos pensar aqui em editais. Então, todo mundo tem... eu separei aqui algumas etapas macro, ilustrativas, tá, pessoal? Ilustrativas, para a gente entender como que é um processo do edital. Primeiro, você tem que acompanhar aonde saem os editais. Sei lá, vamos supor que você está acompanhando todo dia lá no Prozas. Aí, você precisa ler o edital, certo? Porque você precisa ler o edital para ver se faz sentido para a tua instituição, para ver se faz sentido você se submeter. Você precisa identificar se tem fit, se é o que eles estão pedindo, é o que você tem de projeto, se você está naquelas características necessárias, e aí você faz a submissão do projeto. Isso tudo, hoje, pode ser feito por uma AI, por uma combinação de ferramentas de AI. Então você pode hoje instalar o browser AI, que ele vai ficar lá entrando todo dia no site, vendo se teve mudanças. Você pode usar o ChatGPT para ele pegar o edital e ler para entender aquilo. Aí você usa humanos, ele processa, ele se mexe. Ele vai lá, pega o conteúdo, joga no outro lugar, acompanha, pesquisa no Google. Ele é uma ferramenta mais dinâmica. E aí você pode usar o Action
que ele vai lá e submete no formulário para você o que o ChatGPT escreveu para você. Então ele automatiza esse processo como um todo. Entendeu? Então isso vai ter duas rupturas no mercado. Um grupo de pessoas, vamos supor, de especialistas em editais, vão crescer muito. 20% vai crescer muito, um Pareto, tá, pessoal? 20% vai crescer muito, porque eles vão ganhar muita produtividade. Se ele conseguir num trabalho fazer 1, 2, 3 editais, agora vai conseguir fazer quantos? 10, 20, 30? Ele vai conseguir muito, tá? Só para vocês terem ideia, um programador que usa um copilot de programação, ele pode ter uma produtividade aumentada em até 8 vezes. Se um programador, que é uma profissão tão personalizada, consegue fazer isso, outras também vão ter esse ganho de produtividade. Não necessariamente 8 vezes, mas algum múltiplo relevante que, para os tempos de hoje, quem não gostaria de produzir mais com o que temos na nossa instituição? Com o nosso orçamento, ter mais doadores. Com o nosso orçamento, ter mais projetos. Então, tá aqui um exemplo. Agora a gente vai para o digital, rapidinho. A gente gera anúncio, né? Sem tráfego não tem doação. A gente gerencia esse investimento, a gente cria as imagens que a gente quer lá no nosso anúncio, a gente pode criar códigos HTML, CSS para fazer uma landing page, a gente cria conteúdo, né, adequado, de acordo com a nossa organização, e acompanha as estatísticas do Google Analytics. Confere? Deve ter algumas outras etapas aí para quem é especialista, mas entendo que isso aqui é o macro. Aqui a gente tem um grupo de ferramentas que vai apoiar em todas essas fases. Gerenciar anúncio, o Ad Creative. Agora tem o Google Performance Max. Fazer imagens, pode usar o Midjourney, o Lovart. Eu preciso fazer LP. Gente, uma landing page que uma agência cobrava, não sei, R$5.000 para fazer. Você pode fazer ela no Lovable imediatamente. É rápido fazer uma LP, não é mais uma complexidade técnica. Não é mais um desafio fazer uma LP. Entendeu? Com as tecnologias que a gente tem hoje, isso aqui virou commodity, é fácil de se fazer. A gente pode usar Infinity Copy, a gente pode usar Lovart, enfim. Isso aqui vai ser melhor que um grande profissional fazendo? Não. Um grande profissional, ele vai conhecer nuances que a tecnologia não vai alcançar. Mas se você não tem uma pessoa sênior no teu time, e às vezes é alguém que não sabe fazer o que está fazendo, essas ferramentas vão entregar um resultado maior do que ela. Vai mudar a dinâmica de trabalho. Entendeu? Então a gente vai precisar muito saber orquestrar. Nós seremos um orquestrador na área de captação. Um captador de recursos, ele vai orquestrar diversos tipos de agentes que vão fazer diversos tipos de trabalhos para ele. E aí aqui a gente tem o telemarketing, que também é famoso, que eu mostrei aqui, um exemplo prático do que pode acontecer com o telemarketing. Isso aqui vai acontecer? Não sei, não estou prevendo, mas as possibilidades existem e tem um alto grau de qualidade. Só vou fazer aqui um detalhe, né? Nessa mensagem que a gente fez, o que a gente pode customizar de tecnologia? Ou o que a gente pode customizar de tecnologia? A voz. Eu quero colocar uma voz de um senhor, eu quero colocar uma voz de uma moça. Eu tenho a minha melhor captadora. Será que a gente não pode... Ela não quer colocar a voz dela? A gente tem uma melhor captadora. Será que ela não quer treinar? Ela não vai mais ligar para todo mundo. Ela vai treinar todo mundo. Então, ela vai ser uma supervisora das AIs. E aqui a gente tem uma série de ferramentas que fazem análise de voz. Ela faz análise de sentimento na voz. Pelo sentimento que está acontecendo na ligação, qual que vai ser o resultado dessa ligação? Essa pessoa está com sentimento de estresse? Essa pessoa está com sentimento de raiva? Essa pessoa está com sentimento de tristeza? Ela define. E a partir disso você pode ter outras interações. Você pode supervisionar. Vamos fazer um outro exemplo aqui. Qualidade no telemarketing, né? Existe sempre um processo dentro do telemarketing que é supervisionar a qualidade das ligações, a qualidade do trabalho das meninas ou das pessoas de modo geral. E você faz o quê? Você faz uma amostragem. Você consegue ouvir 10 conversas por dia, 3 conversas por dia, dá trabalho.
É difícil você ficar ouvindo lá o dia inteiro a conversa dos outros. Quando você dá um feedback, o feedback já é de algo que já aconteceu e já terminou. Agora, com as AIs, pessoal, essa supervisão é em tempo de ligação. Você imagina só, a supervisora, ela vai estar olhando lá um dashboard em que vai ter lá 40 nomes, 10 nomes, 20 nomes de todas as suas funcionárias e ela vai ver que uma ficou vermelha. Porque ela entendeu que essa situação que ficou vermelho está com algum nível de estresse e ela pode entrar auditando aquela ligação em tempo de ligação. Então muda a dinâmica de trabalho, tá? Muda a dinâmica de trabalho. E aqui a gente tem ferramentas já para colocar isso no ar. Aplicabilidade em malas direta, por exemplo, que é um outro canal super famoso. O que a gente tem na mala direta? Os macroatividades. A gente tem a criação do copy, da imagem, a logística, né? A análise dos dados, a parte de inteligência. Aqui eu coloco também a mesma coisa, um grupo de ferramentas que poderiam estar sendo aplicadas para fazer mala direta, ou para apoiar quem faz mala direta. A gente vai usar o Midjourney, a gente vai usar o Lovart para criar as nossas imagens, a gente pode usar o Infinity Copy para ter insights, para avaliar o conteúdo que a gente está fazendo, a gente pode utilizar o Telios para fazer inteligência de dados. Então tem um monte de ferramenta. Relacionamento. Não falamos só de aquisição, tá, gente? Só de aquisição. E em relacionamento? Em relacionamento é um pouco diferente. Porque no relacionamento existe diversos tipos de situações. Atendimento via WhatsApp. Muitas organizações têm uma pessoa ou um grupo de pessoas que só fica no WhatsApp conversando com os doadores. Essa atividade ela não vai existir. Porque ela é completamente substituível. 80% dela vai ser substituível. Então uma pessoa que um recurso que hoje você tem, que está alocado exclusivamente nisso, ele pode ser conduzido para outra atividade mais prioritária na organização. Tá? Previsão de churn, previsão de upgrade, previsão de análise de potenciais, né? De potenciais, por exemplo, potencial doador único que vai virar doador recorrente, doador inativo que vai virar ativo, upgrade, novas doações. A gente já consegue criar análises que permitem te dizer a probabilidade ou a maior chance daquela pessoa entrar numa atividade dessa ou não. Tá? Só que aqui, as tecnologias, elas são diferentes da aplicabilidade. Existem diversas ferramentas que você pode integrar, mas aqui existe muita inteligência artificial construída de uma maneira um pouco mais antiga, com os machine learnings, né? Que aí a gente tem vários algoritmos específicos para essas atribuições. Mas são tecnologias de AI. Tá? Não são tantas empresas, mas são mais tecnologias que essas empresas empregam para te entregar isso. Meios de pagamento. Nos meios de pagamento, nós também temos soluções que já estão... A AI já está embutida nessas soluções de pagamentos. Vou dar um exemplo, antifraude. Quando você contrata hoje um meio de pagamento, normalmente esse meio de pagamento já fez essa AI dele, proprietária. Tá? O antifraude praticamente todos os antifraudes existentes utilizam AI. Então não é algo que você precisa se preocupar dentro da captação para isso. Análise de dados, né? Eu quero analisar dados, aí tem uma mudança. Aqui tem uma mudança importante, na minha opinião. A forma que as pessoas analisam dado vai mudar. Não é difícil. Gente, eu vou dar um exemplo aqui. Eu quero saber todos os quantos novos doadores eu tive mês a mês nos últimos 5 anos. Alguém já fez essa análise? Essa análise é uma análise simples. Eu quero saber quantos novos doadores eu tive, não é todos os doadores, é novos doadores mês a mês dos últimos 5 anos. É difícil fazer essa análise, porque você tem que baixar Excel, tem que cruzar dado, tem que tirar quem era recorrente daquela lista, pegar a sua primeira doação. Se a plataforma que você usa, por exemplo, ela já não tem isso pronto para você no dashboard, no BI, alguma coisa assim, isso é difícil de se fazer na mão. Só que você não vai mais querer ver isso num relatório, você vai querer fazer isso aí que nem no ChatGPT. Você vai querer escrever isso
em linguagem natural. Isso aqui é a coisa que vai mudar. As tecnologias que nós utilizamos, a gente vai querer utilizar em linguagem natural. Você vai querer chegar lá na tua plataforma, seja qual for, na Trekmob ou qualquer outra, seja que for. Você vai chegar lá e vai escrever: eu quero saber quem foram os meus doadores únicos mês a mês nos últimos 5 anos. Você não vai querer entrar e baixar um relatório. E quando você tiver esse número, sabe o que você vai fazer? Putz, mas eu não quero saber só quem são os meus novos doadores. Eu quero saber os meus churns mês a mês também. Aí você vai querer escrever isso em linguagem natural. Aí depois o próximo passo é, tá, mas coloca isso num gráfico para eu entender melhor. Aí sim você vai querer ver isso num gráfico. Daí você vai entrar na terceira derivada. Tá, mas agora eu quero saber o saldo que eu tive entre novos doadores e doadores que saíram dos últimos 5 anos. E plota em gráfico de barra esse aí. Então é assim que a gente vai querer interagir com as coisas. Por isso que todas as tecnologias que nós utilizamos hoje, que foram construídas da inteligência artificial para trás, que tem muita coisa feita, ela vai funcionar com uma mecânica. E aí elas vão passar agora por um momento de transformação para atender essa nova necessidade da experiência do usuário. Porque isso aqui é a mesma história da Alexa. Você não quer falar com a Alexa igual você falava com a Alexa, quer falar com a Alexa igual você fala com o ChatGPT. Você vai falar igualzinho. Então é a mesma situação que vai pressionar as indústrias de tecnologia para ir para essa direção. Beleza. E aqui tem algumas ferramentas que podem te ajudar a fazer essas análises em linguagem natural. Legal, tá? Quantas ferramentas teve nessa palestra até agora, meu pai do céu? Você é doido? Imagina só você chegar pro teu diretor financeiro lá com um Excel com as ferramentas que você quer contratar. Vai ser complicado de convencer, né? Vai ser complicado. Mas aqui a gente vai chegar daí agora no próximo nível, que é o quê? Então a gente falou das LLMs. A gente falou dos wrappers, né? Que são as tecnologias AIs envelopadas, que são essas que a gente mostrou aí. Elas usam os LLMs para entregar o resultado delas para vocês. E aqui a gente tem o terceiro nível, que é muito interessante também, que aí o pessoal falou assim, nossa, mas a gente não quer ficar fazendo um monte de ferramentinha, ou um monte de ferramentona, né? Pô, ferramentinha, sacanagem. Um monte de ferramenta incrível, mas ter um monte de ferramenta para usar todo dia, isso aqui eu vou precisar de mais um especialista. Porque eu já tenho dificuldade de contratar gente na minha região. Achar mais um especialista que sabe tudo isso aqui, quando que eu vou ter esse especialista? Difícil. Só que aí entrou os nichos, que são as verticais AIs, que são os agentes especialistas ou as plataformas especialistas, as empresas especialistas. Essas empresas, elas vão empacotar todas essas necessidades e entregar isso num ambiente único para você. É assim que vai funcionar. E aqui eu vou dar um exemplo de uma empresa que empacotou um monte de ferramenta que é dos Estados Unidos. Essa empresa, ela pegou os melhores especialistas dos Estados Unidos, de todas as universidades e de todos os hospitais, e chamou eles para ajudar a treinar agentes específicos. Então eles têm lá um agente que é, por exemplo, pneumologista. Eles pegaram o cara que era mais fera, o pneumologista mais fera dos Estados Unidos, e ele ajudou a treinar os prompts dessas AIs. Ele falou, olha, esses conteúdos aqui que são os bons, esses artigos aqui que são os bons, esses medicamentos que eu utilizei foram os que deram mais certo. Então ele empacotou isso aqui de um jeito, gente, que ninguém mais vai fazer. Porque o cara, ele era o grande especialista daquilo. Só que ele transferiu todo esse conhecimento dele para dentro de um agente. E aí as pessoas hoje, elas entram nessa plataforma, ou os hospitais colocam essa plataforma dentro para os seus médicos, para eles utilizarem isso aqui. Isso vai substituir os médicos? Claro que não. Mas isso aqui vai servir de recurso para amplificar o trabalho do médico. Para o médico, ele vamos supor, pode ter um médico pneumologista novo, jovem, júnior, que tem dúvida, que nunca pegou aquele caso. Ele pode chegar aqui e fazer pesquisa e entender nuances, num lugar confiável. Não é no ChatGPT que às vezes inventa uma solução para você. Aqui é sério, entendeu? Então, aqui que a gente começa a envelopar as soluções para os nossos próprios nichos. E entendo que, nessa lógica,
nós em breve teremos o nosso do terceiro setor, né? Você imagina você ter lá um agente, faz de conta aqui só para imaginar, você tem um agente lá chamado Flávia que manja tudo de face-to-face. Você pode pedir para ela te ajudar a escrever pitch, para ela ver como que performa um captador, como que contrata um captador, como que demite um captador, como que você treina o captador, em quanto tempo o captador tem que estar bom o suficiente para valer a pena o que ele paga, qual que é o salário médio que eu deveria estar pagando para você. Assim, pode responder tudo isso para te ajudar. Aí ela pode gerar os conteúdos de treinamento para esse captador. Pode fazer muita coisa. Pode fazer muita coisa. Então nós teremos, tem um outro nome aqui que eu inventei aqui, Danilo, que manja pra caramba de telemarketing. Você já imaginou? Todo o conhecimento à sua disposição? Então é isso aqui, tem um Luan lá, o Luan é o especialista em mala direta. Você pergunta, poxa, mas será que se eu segmentar nesse público, me dá uma sugestão? Essa imagem que eu estou usando é boa? Esse copy que eu utilizei, você acha que vai converter mais? Ou será que para essa região que eu tô e para essa idade de pessoas que eu estou mandando, esse copy não está legal? Então a gente vai conseguir ter essas transformações na aplicabilidade nossa do dia a dia, tá? Aqui você pensa lá, Eduardo Massa, esse nome aqui. Maior especialista em dados. A gente conseguir, você coloca lá o teu cenário da tua instituição, ele faz perguntas e gera para você insights do que você poderia fazer para gerar mais arrecadação no curto, médio e longo prazo. Aonde você está perdendo doadores, aonde você está perdendo a arrecadação. Então, essa lacuna vai ser preenchida. E aqui a gente vai ter um espaço onde nós teremos uma AI do terceiro setor que vai encapsular todas aquelas atividades e ferramentas em um único lugar em prol do nosso trabalho do dia a dia. E aí, qual será o impacto disso no terceiro setor ou no setor da captação de recursos? Quando tudo isso aqui estiver à disposição, pessoal, qual que vai ser o impacto? Né? O que a gente vai conseguir fazer? A gente vai conseguir ter muito mais com muito menos. Muito mais ROI nas nossas ações. Né? A gente vai conseguir fazer coisas que hoje a gente não consegue, porque a gente não tem gente. Então o que vai mudar? O líder de captação ele terá um grande time. É isso que eu acredito que vai mudar. Ele vai ter um grande time. Só que vai ser um grande time de agentes de AI. Tá bom? Muito obrigado pelo papo. Tá? Criei um grupo para quem quiser conversar sobre AI. Fiquem à vontade para entrar. Esse grupo é aberto para todo mundo colocar conteúdos, postar dúvidas. Tudo que eu encontrar de novidade eu vou dividir com vocês por lá. E eu conto com a contribuição individual de vocês também para questionar esse status quo e a gente construir junto essa nova realidade do terceiro setor. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até mais.